Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos começar por falar da situação na Ucrânia, fazendo um ponto da situação. Infelizmente, sem a tal luzinha ao fundo do túnel que todos nós esperamos e desesperamos, mas que realmente não acontece. Mas, de qualquer forma, para dizer que esta semana foram disponibilizados mais 500 milhões de euros para apoiar a Ucrânia. Decorre de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27 Estados-membros, a que se juntam ainda outros 45 para um investimento na chamada Missão de Assistência Militar à Ucrânia, que tem a ver com treino de militares para fazer face a este problema. E, portanto, dito isto, nós daqui a muito pouco tempo, no próximo mês, já estaremos a celebrar um ano. Recordando que foi de facto a 24 de fevereiro que se deu esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, sim, e que já causou até à data um total de 14 milhões de fugas, de pessoas que abandonaram as suas casas, 6 milhões de deslocados internos e outros 8 milhões distribuídos, sobretudo por países europeus, que têm respondido da melhor forma, sim, tentando acolher, mas isto cria, de facto, aquilo que a ONU já considera a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uma crise de refugiados. Uma crise também de refugiados, uma crise com um final, enfim, um fim que não se perspectiva, muito incerto. E relembrando aqui que, não esquecendo, não queria limitar esta conversa, este apoio financeiro que decorreu desta semana, mas relembrar que no final do ano passado foi aprovado por parte da União Europeia um pacote chamado Pacote de Ajuda Macrofinanceira para a Ucrânia, que será utilizado ao longo de todo este ano 2023, num valor total de 18 mil milhões de euros. Já tínhamos falado cá sobre isto, o que corresponde, só para termos uma ideia, a 1,5 mil milhões de euros mensais. Já não falando no futuro e eventualmente na reparação e reconstrução da Ucrânia, não é? E de infraestruturas no país. Tomara que estivéssemos já a pensar nessa situação. Era sinal que o problema estava resolvido e, portanto, eu diria que neste momento a estratégia continua a ser a mesma, ou seja, continuar a pressionar a Rússia, continuar a apoiar a Ucrânia porque não há outra forma e esse apoio tem que continuar a ser dado e, por outro lado, um bocadinho aquele teste à coesão da própria União Europeia, que é mantermos a unidade e falarmos uma só voz. E há um envolvimento cada vez maior dos Estados da União Europeia na guerra. Sem dúvida, não. Obviamente que sim. Agora, eu não deixo de ficar, de certa forma, triste e algo preocupado com uma coisa que não vejo. E não sei se sou eu que não estou a captar a notícia ou se ela existe, não é reportada na comunicação social, que é um esforço igual é este que está a ser feito do ponto de vista militar de contrariar as intenções da Rússia, mas no campo da diplomacia. Sim. Acho que se ouve falar muito pouco de tentativas de acordo, resolução do conflito, de sentarmos já à mesa. Eu obviamente que, pronto, aqui há a situação obviamente a Rússia não tem mostrado uma postura muito simpática nesta matéria, mas acho que era importante também ouvirmos falar que há um esforço paralelo no campo de manter a diplomacia a funcionar, porque senão corremos aqui o risco de nos habituarmos a este cenário, de eternizarmos e portanto, temo que também, com o passar do tempo, possa haver da parte da opinião pública uma compreensão mais limitada em relação a este esforço enorme que estamos todos a fazer e que é importante que se continue a fazer, mas acho que a parte da diplomacia de tentarmos resolver as coisas é importante também que se fale nesta situação. Sim. Marco Teles, no dia 24 de janeiro comemorou-se o Dia Internacional da Educação, um direito humano fundamental. Sem dúvida, aliás, um fator essencial também para a construção da paz, da democracia, da coesão socioeconómica também.
E dizia o alto representante e vice-presidente da Comissão, a respeito também deste Dia Internacional, que, e cito, a educação de qualidade é o investimento mais inteligente e mais poderoso no nosso futuro comum. E sublinho aqui a palavra investimento, até numa altura em que a educação anda muito nas bocas do mundo. Não vou dizer do mundo, mas pelo menos a nível nacional está. E de facto não é gastar dinheiro na educação, nunca foi. É investir. É claramente um investimento, todo o cêntimo que se possa pôr na educação é sempre um investimento. E já agora, a União Europeia e os seus Estados-membros têm investido nesta área da educação? Sim, sem dúvida, desde logo, porque também existe uma agenda internacional, com a Agenda 2030, portanto, com os conhecidos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que a educação de qualidade é precisamente um desses objetivos, é o quarto. E portanto, há aqui o compromisso de todos os países da União Europeia em também alcançar ou trabalhar para este ODS. Agora, não é uma competência da União Europeia? Convém sempre relembrar essa situação que a Marta acabou de referir, é que de facto a educação não é uma competência específica da União Europeia, como acontece, por exemplo, na área do ambiente. Sim. Portanto, as estratégias são sempre nacionais, por isso é que de facto nós compreendemos que Portugal tem um sistema educativo. Sim. É o nosso, enfim, com todas as características que tem. A Espanha tem um outro, a França... Agora, isto não impede que não hajam orientações por parte da Comissão, de outras instituições europeias, para afinarmos estratégias, até porque estamos no mesmo espaço. E, portanto, desse ponto de vista, relembrar apenas duas coisas. A primeira é que o conjunto das instituições da União Europeia e os seus 27 Estados-membros atualmente já contribuem com mais de metade da ajuda mundial à educação. Portanto, a países terceiros. Neste caso, estamos presentes já em mais de 100 países à escala mundial, ajudando também, reconhecendo que a educação é um elemento fundamental. Por outro lado, embora não seja de facto competência dos Estados-membros, isto não impede que hajam estas orientações e programas comuns e por isso podemos mesmo falar do chamado Espaço Europeu de Educação, que basicamente estamos a falar aqui em trabalhar de forma a criar sistemas nacionais mais resilientes e ultrapassando as barreiras que existem a este objetivo de termos uma educação de qualidade. Disponibilizando programas, recursos, não só financeiros. Sim, obviamente que aqui o financeiro é sempre um elemento importante, mas nem tudo esbarra ou termina na parte financeira, mas existem realmente programas e iniciativas muito interessantes. Sem querer ser exaustivo, mas estou-me a lembrar do School Education Gateway, é basicamente uma plataforma onde os docentes, estudantes, enfim, os profissionais desta área da educação podem encontrar uma linha de materiais didáticos e também oportunidades de formação para os professores a nível internacional. Temos a conhecida plataforma eTwinning, que de resto aqui na região está também muito bem implementada. Existem, por exemplo, espaços de aprendizagem, ou seja, portais criados pela própria Comissão, onde os estudantes podem aprender as temáticas europeias de uma forma lúdica, com jogos online que são totalmente gratuitos, e, portanto, isso também é uma ferramenta que existe ao dispor dos professores. E temos, só para terminar talvez com este exemplo, a nível nacional, uma iniciativa que é da própria representação da Comissão Europeia em Portugal, que é o projeto A Europa na Escola. Aliás, existe o site precisamente com este nome, que é aeuropanascola.eu, e basicamente é um projeto que pretende simplificar o acesso a conteúdos pedagógicos de qualidade sobre a União Europeia. Portanto, porquê que surge o projeto? Surgiu da constatação que os professores tinham nas suas estruturas curriculares, na história, na geografia, na economia, tinham as temáticas europeias, mas por vezes tinham lacunas formativas ou alguma dificuldade em aceder à informação ou transmitir essa informação, trabalhar essa informação com os estudantes. E, portanto, o que vamos encontrar aqui neste site, nesta plataforma, são os chamados toolkits, ou seja, um conjunto de materiais já preparados que o professor da economia, da história, da geografia ou de outra qualquer disciplina, de outra área curricular que tenha estes conteúdos europeus na sua estrutura curricular, possa ir ali e retirar gratuitamente
propostas de trabalho, já com indicações metodológicas, com a didática toda trabalhada e que, portanto, não deixa de ser uma ferramenta muito interessante para superar essa dificuldade que eventualmente o professor possa ter. Uma conversa em torno do Dia Internacional da Educação foi a 24 de janeiro. Não esqueça, investir na educação é fundamental. Marco Teles, há uma estratégia nacional para as carreiras europeias. Esquecemos muitas vezes que temos portugueses a trabalhar em instituições europeias. Estão subrepresentados? Estão subrepresentados e com uma tendência esta subrepresentação a agravar-se. Porquê que há poucos? Há poucos porque grande parte destes funcionários nas instituições, agências, órgãos, organismos da União Europeia, Comissão, Parlamento, enfim, entraram em 86, quando nós aderimos à União Europeia. Significa, como é óbvio, que estamos a falar, muitos desses profissionais estão em perigo estão a envelhecer, ao processo natural, alguns já não estão no exercício das suas funções, outros estão prestes a reformar-se, a aposentar-se, e o que realmente se verifica é que o nosso país acaba por estar cada vez mais subrepresentado nestas instituições. Portanto, isso, não houve renovação. Não tem havido a renovação desejada. Portanto, há aqui Estados-membros que têm acautelado essa situação e que estão muito presentes nestas instituições, organismos, agências. No caso português, isso não tem acontecido. Obviamente, isto até, sem querer fugir à questão, mas lá está, quando se fala do problema do envelhecimento demográfico, não é só apenas o problema da sustentabilidade da segurança social, que é aquilo que é óbvio que nós normalmente limitamos a discussão a isso, mas é o problema também da capacidade de inovação, da falta de dinamismo e estes problemas pontuais em assuntos específicos, como seja este caso que estamos aqui a falar. E, portanto, o que é que decidi-se então agora a fazer? É uma estratégia nacional para tentar combater esta situação, portanto, uma estratégia que é articulada entre a Comissão Europeia e entre também a EPSO, portanto a EPSO é o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, e o governo português, no sentido de tentar tomar algumas medidas que de alguma forma possam contribuir para termos mais representantes nestas entidades. E, portanto, existem aqui 5 medidas que estão previstas, ou 5 eixos, se quisermos. O primeiro passa desde logo pelo reforço da divulgação destas oportunidades de emprego e de estágios nas instituições europeias. Aliás, nesse aspecto, através deste programa, precisamente, nós temos dado a conhecer, toda vez que há estágios da Comissão ou do Parlamento, porque às vezes, lá está, as pessoas não concorrem porque simplesmente desconhecem. Também essa é uma razão. Segundo lugar, segundo eixo, apoiar a preparação para estes concursos de seleção. Reconhece que, de facto, estes concursos têm algum rigor, não poderia ser de outra forma também, e nem sempre as pessoas, quando vão concorrer a estas oportunidades, estão devidamente preparadas e, portanto, isso resulta depois na não aceitação, na não colocação e na exclusão. Terceiro, apoiar o recrutamento, a gestão e a valorização também das carreiras. Quarto, reforçar as oportunidades de destacamento e formação na União Europeia por parte de funcionários da Administração Pública Nacional, porque às vezes desconhece também esta questão. Há aqui esta possibilidade de um funcionário de uma autoridade nacional desempenhar uma função num outro Estado-membro por via de uma espécie de destacamento, uma mobilidade. Este aspecto também é possível e, por outro, também apoiar a formação especializada a nível de ensino superior em matéria de assuntos europeus. Portanto, isso vai ser agilizado nos próximos tempos. Isto está a ser agilizado sempre com este objetivo de realmente nós, no futuro, e tão breve quanto possível, podermos ter mais portugueses nas instituições europeias. Vamos olhar também aquilo que irá acontecer em breve e que pode ser do interesse daqueles que nos escutam, nomeadamente uma sessão de informação sobre o programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores. O que é esta ação? Esta ação irá decorrer já na próxima sexta-feira, entre as 10 e as 12 horas na Biblioteca Municipal em Câmara de Lobos. É uma iniciativa precisamente do Europe Direct Madeira, juntamente com o ponto de contacto nacional deste programa SERVE. Isto é um programa que resulta da fusão de outros dois que havia no passado. Um deles chamava-se Direitos, Igualdades e Cidadania e o outro, subejamente conhecido, a Europa para os Cidadãos, que aliás, de resto, no passado também já tínhamos feito aqui a divulgação. E, portanto, o que é que tem aqui de interessante, se quisermos, de uma forma muito sucinta? É dizer, desde logo, que este aspecto é importante. Há uma dotação orçamental de 1,55 milhões de euros para apoiar financeiramente projetos e ações
no âmbito deste programa SERVE, à volta sobretudo das seguintes temáticas: valores da União, igualdades, direitos e igualdade de género, envolvimento e participação dos cidadãos, e também o programa DAFNE, que tem a ver com a prevenção, a proteção, apoio a mulheres, o combate às situações de violência, o apoio à discriminação também. Portanto, quem é que se pode, na verdade, candidatar-se ao financiamento deste programa? Organizações privadas, não governamentais, entidades públicas, ou seja, é um programa extremamente abrangente e com uma vantagem também é que são elegíveis para financiamento ou abrigo deste programa atividades muito variadas, do tipo formação, desenvolvimento de capacidades, intercâmbio de boas práticas, campanhas também de sensibilização, campanhas mediáticas, inquéritos, estudos, ou seja, há aqui muitas oportunidades interessantes e por isso temos feito aqui também um esforço para a divulgação, enfim, juntas de freguesia, casas do povo, bibliotecas, museus, enfim, entidades, quer do setor público, quer do setor privado, que possam assistir a esta ação, que terá cá precisamente a responsável do ponto de contacto nacional, a doutora Luísa Proença, que é de resto também diretora adjunta da Polícia Judiciária no nosso país, que irá transmitir toda a informação e retirar as dúvidas a quem quiser desenvolver um projeto nesta área. Fica o convite e basta aparecer, é necessário uma entrada inscrição é sempre prévia. gratuita nas nossas iniciativas, mas é preciso uma inscrição prévia através de um pequeno link que encontrarão num pequeno formulário que encontram no site do Europe Direct Madeira ou nas redes sociais do Europe Direct Madeira. Marco Teles, ficamos por aqui com este convite a quem está a escutar-nos e tiver interesse em, eventualmente, no futuro, candidatar-se a este programa SERVE. Até à próxima conversa. Até à próxima e um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.